Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom encontrá-los aqui novamente. Vamos dar continuidade, né, aos estudos aí do nosso curso especial. E aí, como que estão? Todos bem? Todos com saúde? Galera, lembrando que foi postado, né, segunda-feira eu postei para vocês o conteúdo de matriz e determinante, atividadezinhas, né? Uma atividade de matriz, uma atividade determinante. E hoje postando para vocês aí esse conteúdo de sistema de equação linear, tá? Eu estou otimizando o máximo, né? Para quem assistiu a aula aí de matriz determinante, observou que eu estou otimizando o máximo, né? Passando para vocês o mais importante dos conteúdos, filtrando bastante coisa para que não fique muito pesado para vocês, tá? Então a gente dá continuidade, lembrando que as atividades estão aí. Nosso curso é um curso de tiro curto, né? Um curso rápido, então vocês têm que acompanhar para não juntar muita coisa. E lembrando que amanhã, sábado, amanhã eu estarei online às 9 horas, tá? Então, se alguém quiser fazer plantão de dúvidas, quiser fazer as atividades, alguns exercícios aí, dessas atividades inclusive que eu passei, eu estaria amanhã online às 9 horas com vocês, tá bom? Lembrando que a frequência ela vai ser dada por essas aulas que vocês estão assistindo pelo AVA, né? Então vocês pegam o link pelo AVA e assistem. A frequência vai ser dada por essas aulas. Essa aula de sábado, às 9 horas da manhã, essa aula não é obrigatória, ela não é bem uma aula, é um plantão de dúvidas, né? Então, só para quem puder, quem quiser participar, mas convido todos aí para a gente fazer um plantão de dúvida bem legal no sábado, tá? E aproveitar o nosso momento aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula de hoje. A gente vai falar para a gente seguir com o nosso planejamento. A gente vai falar aí essa aula de hoje sobre sistema de equação linear, tá? O que é um sistema de equação linear? Quando a gente tem esse formato aqui de equação, ó, por exemplo, com três incógnitas, né? Quando a gente tem esse formato de equação, ou seja, a gente tem as incógnitas de um lado igual a zero. Então você tem aqui as incógnitas, por exemplo, aqui x, alguma coisa y, alguma coisa c, igual a zero, igual a um número, tá? Então você tem todas as incógnitas de um lado, número, né, sozinho, né, do outro lado da igualdade. Quando a gente tem esse padrão de equação, a gente chama essa equação de uma equação linear. Uma equação linear. Isso pode ser com duas incógnitas, com três, com quatro. Então, esses sistemas, para que a gente consiga resolver pelos métodos tradicionais, ele tem que ter o número de incógnitas tem que ser igual ao número de equações, Então a gente consegue resolver por esses métodos tradicionais que eu vou mostrar para vocês. Se a gente não tiver, por exemplo, um número de incógnitas igual ao número de equação, vamos imaginar que eu tenha quatro incógnitas e três equações. Aí eu preciso de utilizar outro método, um método que a gente vai aprender em álgebra linear lá no final, que é um dos métodos, né? Que é o método do simplex, que a gente maximiza o resultado, busca um resultado melhor para o sistema, né? Mas existem várias maneiras, né? E você vai buscar uma aproximação de resultado. Quando você tem o mesmo número de incógnitas e equações, a gente descobre o resultado de forma exata, tá? Então, o sistema, a gente coloca essas equações quando elas são relacionadas entre si. Então, qual que é, por exemplo, uma interpretação de sistema? Né? O nosso foco aqui é resolver. Mas quando que isso aparece para vocês, para que vocês tenham que interpretar e depois, consequentemente, resolver? Por exemplo, na tua empresa, vamos falar aqui de uma construtora, né? E aí me desculpem se faltar alguma informação, mas estou puxando aqui para mostrar para vocês. Vamos imaginar que na sua construtora você relaciona
quantidade de funcionários que trabalham com o tempo trabalhado e o material que é gasto. Então nós temos quantas variáveis? Quantas variáveis, por exemplo? Então vamos falar aqui. Vamos colocar aqui pedreiros. É uma variável, a gente chama de x. A gente fala aqui de horas trabalhadas. Então a gente chama de y. E material que foi gasto, a gente chama de z. São três incógnitas. Então a gente pode falar, a gente pode interpretar essas três incógnitas de várias maneiras, né? Eu preciso de três equações, então eu posso relacionar a quantidade de pedreiros com a quantidade de horas, no número de horas trabalhadas. Eu vou precisar de tanto de material e assim por diante, né? Então, isso vai aparecer assim para nós, né? E aí quando eu tenho que descobrir essas variáveis, né, de acordo com cada situação, a gente utiliza a resolução de sistema de equação linear, tá joia? Bom, como eu falei, o foco nosso em álgebra não é interpretar esses sistemas, né? O foco nosso é aprender a resolver métodos de resolução de sistema. Mas para a gente conseguir resolver, a gente tem que entender que esses sistemas eles têm algumas classificações, né? Então existe classificação de sistema. É todo sistema que dá para a gente resolver? Não, tem sistema que a gente não consegue resolver, tá? Então nós temos os sistemas que são SPD, sistema possível e determinado, que é o sistema que tem uma solução. Nós temos os sistemas possíveis e indeterminados, que tem infinitas soluções. E nós temos o sistema impossível, que não tem solução. Tá? Qual que é a característica? Nós vamos nos atentar aos sistemas SPD, que é o sistema que a gente consegue resolver possível e determinado, e acha uma solução, que é o que nós estamos buscando. Tá? Mas se em algum momento você estiver resolvendo um sistema de equação linear e encontrar uma igualdade assim, ó, 0 igual a 0, 3 igual a 3, 2 igual a 2 e assim por diante, isso significa, e você trava, né? Você está resolvendo o sistema, o que você quer chegar? Você quer encontrar x igual a alguma coisa, igual a 2, para depois se achar o y igual a 3 e assim por diante. Mas em algum momento isso pode não acontecer. Você pode chegar e resolver no sistema e achar a igualdade numérica sem letras, sem incógnitas, 0 igual a 0. São igualdades verdadeiras na matemática. Mas isso aqui vai nos falar o quê? Então nós estamos falando de um sistema possível e indeterminado. Nós temos infinitas soluções. Quando isso acontece, você pode buscar soluções em função de uma incógnita, né? Então nós vamos ter solução em função de uma das incógnitas. Só um minutinho. Em função de uma incógnita. Então, por exemplo, se você está resolvendo o sistema e achou 0 igual a 0, então você vai dar uma solução, por exemplo, assim, ó, a solução seria x e y, né? Então você vai dar a solução assim, ó, x é igual ao x e o y vai ser igual a 2x. Ou seja, para qualquer valor que o x assumir, você vai ter um valor de y. Ou seja, o x pode assumir qualquer valor. Então, o x pode ser qualquer valor. Vamos imaginar que você fala que o x é 10, o y vai ser 20. Se você falar que o x é 5, o y vai ser 10 e assim por diante. Então, você tem infinitas soluções. Tá? Nós não vamos resolver esse tipo de sistema. Estou falando para vocês a nível de conhecimento. Né? Se você estiver resolvendo e se deparar com uma situação dessa, você vai falar, não, o professor falou. Então, a gente resolve dando a solução em função de uma das incógnitas. E você vai ter infinitas soluções que se encaixam no seu sistema.
Para o sistema ser impossível, você está resolvendo bonitinho, como eu falei, você quer achar uma solução direta, x igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa. Para ser impossível, você vai achar 0 igual a 3, 2 igual a 5 e assim por diante. O que significa isso aqui? Uma igualdade que não é válida. Isso aqui não é válido. Matematicamente, isso aqui não existe. 0 não é igual a 3. Então, se você achar isso aqui, não tem solução. Não tem solução. Tá vendo a diferença do sistema com infinitas soluções para o sistema que não tem solução? Infinitas soluções, se você achar 0 igual a 0. É uma igualdade válida na matemática. O sistema impossível, você acha 0 igual a 3, por exemplo. Você vai achar uma igualdade que não existe, que não é válida. Então, se você se deparar com um sistema desse, não tem solução, tá? Mas isso aqui para vocês é a nível de conhecimento. Nós vamos trabalhar com qual sistema? Com o sistema SPD, Sistema Possível e Determinado, onde a gente vai encontrar, assim, as soluções, tá? Vamos ver os métodos de resolução. Beleza, meus queridos? O primeiro sistema que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre o método da adição, tá? O método da adição. Tem 3 métodos que a gente vai trabalhar e você pode mesclar um com o outro da maneira que ficar melhor para você. O método da adição, o método da substituição e o método do escalonamento. Da adição, aqui nós temos um exemplo de um sistema, que é um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. Da adição consiste em você somar uma equação com a outra, de modo que uma das incógnitas fique 0. Então, eu preciso somar uma equação com a outra. De modo, quando eu somo, por exemplo, somar ou subtrair, né? Quando a gente fala adição, pode ser somar ou subtrair. Mas eu preciso que uma dessas incógnitas aqui, ou x ou y, quando eu somo uma equação com a outra, dê 0. Puxando o gancho. Quando você soma uma equação com a outra, você soma sempre a incógnita com a sua incógnita respectiva, né? X com x, y com y, e o termo independente, que é esse número depois da igualdade, com o termo independente, tá bom? Se eu somar essas duas equações aqui, vai zerar o x se eu somar ou subtrair? Vai zerar o x ou vai zerar o y? Não. O que eu preciso? Eu preciso ter o mesmo número aqui em cima, ó, e ter aqui embaixo, por exemplo, para zerar o x. Aí eu posso subtrair uma equação da outra. Então, como eu tenho 2x aqui em cima, eu preciso ter um 2x aqui embaixo para eu subtrair uma equação da outra, por exemplo, e dar 0 esse x. Aí eu vou ter que trabalhar essa segunda equação. Eu vou multiplicar essa segunda equação por 2, para virar 2x. Consequentemente, todos os outros elementos da equação serão multiplicados por 2 também. Posso fazer isso matematicamente? Posso, né? Tudo que eu fizer com todos os termos da nossa equação, eu posso fazer. Posso multiplicar por menos 1 para inverter o sinal. Posso multiplicar por qualquer número que for necessário. Aí vai depender do sistema. Esse aqui eu tinha 2x na primeira equação, mais 3y igual a 10. Eu não vou mexer com ela. Eu estou mexendo com a segunda. Ó. X vezes 2 ficou 2x, menos 5y vezes 2, menos 10y, e 2 vezes 2, 4. Está vendo o que eu fiz? Eu multipliquei toda a segunda equação por 2. Por que eu multipliquei? Para que eu tivesse 2x aqui, para que eu tivesse 2x aqui. Por quê? Agora eu vou subtrair uma da outra. Eu vou subtrair uma da outra. Quando eu subtraio, 2x menos 2x dá 0. 3y menos o menos 10y, então fica 3y mais 10y, aqui ficou 13y, certo? Tem que fazer o joguinho de sinal, né? 3y menos o menos 10y, menos com menos mais. 10 menos 4 deu 6. Então aqui, ó, quando zera a incógnita x, a incógnita y ela já ficou sozinha. Então facilita. Ó. Passo o 13 para lá,
o y vai ser 6 dividido por 13. Então, achamos o valor de y aqui para o nosso sistema. Beleza? Tá vendo como o método da adição, para você resolver esse sistema de duas incógnitas, ele é muito bom, muito positivo? Facilita muito, né? Agora, como que a gente acha a incógnita x? Fazendo só pelo método da adição. Quando eu zerei a x aqui, ó, nesse processo que nós acabamos de fazer, nós encontramos o y. Então, se eu quero encontrar o x, eu vou ter que zerar qual? Vou ter que zerar o y. Então, já põe a observação no seu caderno. Quando eu zero o x, eu encontro o y. Quando eu zero o y, eu encontro o x. Então, nós vamos ter que zerar o y agora. Então, vou colocar o sistema de novo aqui, para vocês observarem, para a gente ver o que a gente vai ter que fazer. Veja bem, o sistema é esse aqui. O sistema é esse aqui. O que eu preciso fazer com esse 3y e com esse 5y para que eu consiga zerar quando eu fizer a adição ou subtração? Eles precisam ter o mesmo número, né? Então, eu tenho que ter em cima e embaixo o mesmo número. Se tiver 10 em cima, tem que ter 10 embaixo. Se tiver 15 em cima, tem que ter 15 embaixo, assim por diante. Porque somente com o mesmo número é que vai zerar. Certo? Então, aqui, para ficar o mesmo número, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que multiplicar essa equação de cima por 5 e multiplicar essa de baixo por 3. Por quê? A de cima, 3 vezes 5 é 15, e aqui embaixo, 5 vezes 3 também é 15. Então, quando eu faço isso, a gente vai encontrar, deixar com o mesmo número. Tá? Então, você precisa sempre trabalhar, se for necessário, você tem que trabalhar as equações. Então, vamos fazer de cima por 5. 2x vezes 5 dá 10x. 3y vezes 5 dá 15y. 10 vezes 5 dá 15. Aqui embaixo, x vezes 3, 3x. Menos 5 vezes 3, menos 15y. E 2 vezes 3, 6. Agora, quando eu faço a soma, aqui, como que eu sei, professor, se eu vou somar ou subtrair? Você vai olhar para o que você quer zerar. Se você quer zerar o 15 aqui, ó, 15y. Se eles tiverem sinais diferentes, você vai somar. Porque eu vou somar, né? 15y com menos 15, somando, eles vai zerar. Quando o sinal for diferente, quando o sinal deles for diferente, aí você tem que subtrair. Olha o que nós fizemos aqui em cima, quando o sinal for igual, ó. Desculpa, aqui em cima eu queria zerar o 2x. Tá vendo? 2x com o 2x, o sinal era igual. O que nós fizemos? Subtraímos. Agora aqui nós queremos zerar o 15y. Eles têm sinal diferente, então nós vamos fazer o quê? Somar. Então você pode pôr observação aí, ó. Sinais iguais, você tem que subtrair. Sinais iguais, você vai subtrair. Sinais diferentes, você vai somar, tá? Então fica aí essa dica para o método da adição. Quando eu somo uma com a outra, ó, 10x mais 3x dá 13x. 15y menos 15y, somando, então não inverte nenhum sinal, né? Dá zero. Olha que interessante. Zero. 15 mais 6 dá 21. Passando 13 dividindo, o x vai ser 21 dividido por 13. E aí a gente encontrou o valor de x e o valor de y. Qual que é a solução? O valor de x sempre vem primeiro, porque é a ordem que as incógnitas estão apresentadas nas equações, da esquerda para a direita, x e y. Então, o x é 21 sobre 13 e o y 6 sobre 13. Beleza? Então, o método da adição consiste em você adicionar, né, ou você subtrair, você somar ou subtrair uma equação da outra. De modo que para dar certo você tem que zerar uma incógnita e você descobre a outra.
Tá joia? O método da adição, ele é muito bom, ele é ideal. Então vamos colocar aqui, esse método ele é bom para sistemas com duas incógnitas, né? Ou seja, duas equações também, né? Então ele é um método muito bom. Se você estiver falando de um sistema com três, aí já fica um pouco mais difícil, não dá para você fazer adição. Você pode, na frente, o que vocês vão poder fazer é misturar um método com o outro. Você pode fazer substituição junto com adição, não tem problema, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse mesmo sistema para vocês compararem, para a gente fazer o método da substituição. Então vamos colocar aqui o método da substituição. O método da substituição, vamos colocar o sistema aqui. Então, sistema 2x mais 3y igual a 10, x menos 5y igual a 2. O método da substituição, ele consiste em fazer o quê? Consiste em você isolar uma equação, isolar uma incógnita em uma equação e substituir na outra. Então, eu vou procurar uma das duas equações que seja mais fácil isolar uma das incógnitas. Eu vou pegar essa segunda equação aqui, ó, porque o x já está sozinho, então eu vou isolar o x, né? X menos 5y é igual a 2. Eu vou passar o 5y para lá, vai ficar 2 mais 5y. Isolei o x, tá vendo? Agora eu vou na outra equação e substituo o x. Então, aonde tinha x, eu vou colocar o que eu achei para ele, que foi 2 mais 5y, mais 3y, desculpa, é igual a 10. Vou fazer a multiplicação aqui, o chuveirinho, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5y, 10y, mais 3y é igual a 10, certo? 10 mais 3y dá 13y, 4 vai para o outro lado, subtraindo, tá mais, vai menos. 13y vai ser igual a 6, o y é 6 sobre 13. Bateu com o que a gente tinha achado? Vamos lá ver? Ó, o y a gente tinha achado 6 sobre 13. Então bateu. Tá vendo? Agora, se eu quero achar o valor de x, eu vou pegar o valor de y que eu achei e substituo aqui de volta. Ó. Eu trago ele aqui para a equação. Então, x é igual a 2 mais 5 vezes o y. Para o y, nós achamos 6 sobre 13. Então, o x vai ser 2 mais 5 vezes 6 é 30. 30 sobre 13. Fazendo aqui o mínimo múltiplo comum, né, quando você precisa somar duas frações. Então, vai dar 13. 13 dividido por 1 é 13, vezes 2 dá 26. 21, aí 13 aqui vai ser 30. Então, deu 56 sobre 13. Então, por valor de x, 56 sobre 13. Espera aí, 56, nós não achamos para x esse valor não. Vamos conferir aqui. Aqui, ó, ficou um errinho aqui, ó. Quando nós multiplicamos aqui, ó, já achei. 10 vezes 5, eu coloquei 15, mas 10 vezes 5 não é 15, né? 10 vezes 5 é 50. Olha aqui para vocês verem que interessante, ó, 50. Então, quando a gente soma aqui, ó, 50 mais 6 dá 56. Espera aí que a minha mesa está travando aqui. 56. Então, a resposta 21 sobre 56 sobre 13, tá? Tá vendo? Então, aqui 56 sobre 13, tá? Bateu certinho. Beleza, então arrumei aqui o de cima. Tinha multiplicado 10 por 5, tinha colocado 15. 10 vezes 5 é 50, né, gente? Nunca que vai ser 15, né? Tá vendo? Então, achamos os mesmos valores, ó. Então, a solução aqui, o x, 56 sobre 13 e o y, 6 sobre 13. Beleza?
Bom, são os dois métodos que a gente resolve sistemas de duas equações. De três equações, o sistema de substituição ele já fica um pouco longo, um pouco cansativo. Então, o que a gente faz? Sistemas a partir de três equações, a gente vai utilizar um método que é um método universal e vocês já conhecem, né, que chama escalonamento. Escalonamento, ou o nome literal para ele, eliminação de Gauss. Então vamos fazer esse método aqui. E esse método você resolve sistemas com duas incógnitas, sistemas com três, com quatro, qualquer tipo de sistema, tá? Vamos pegar um sistema aqui. Esse sistema aqui tá bacana. Então vamos trabalhar com esse sistema aqui, ó. O que consiste, né? Então vamos colocar aqui para vocês aqui para vocês entenderem o que consiste um sistema, um escalonamento. Nós temos aqui x mais y mais z igual a alguma coisa, né? Vamos colocar um número qualquer aqui, 1, x mais 2y menos z igual a 2, menos x menos y mais 3z igual a 3. Que é um sistema imaginário, tá? Só para mostrar para vocês. O que eu preciso fazer? Eu quero transformar, eu preciso zerar esses números aqui, ó. Esse eu preciso zerar esse, fazer bolinho que fica melhor. Zerar esse e zerar esse aqui, ó. De modo que o meu sistema ele vai se apresentar da seguinte forma: x mais y mais z igual a alguma coisa, y mais z igual a outra coisa e z igual a outra coisa. Essa parte aqui do sistema, que a gente chama de triângulo inferior esquerdo, a gente vai zerar essa parte. De modo que a última equação ela fique apenas já praticamente com a resposta, com uma incógnita só. A do meio fique com duas incógnitas e a de cima fique com todas as incógnitas. Tá vendo? Fica uma escadinha, uma pirâmide, enfim, um triângulo, uma escadinha. Então facilita muito. O sistema escalonado ele nos permite resolver, porque você vai ter a resposta do z aqui praticamente pronta, aí você volta substituindo. Achou o z, substitui na do meio para achar o y. Achou os dois, o z e o y, substitui na de cima para achar o x. Entendeu? Então consiste em fazer isso. Qual que é o nosso objetivo então? É zerar essa parte aqui de baixo, esse triângulo, né? Zerar essas incógnitas aqui. Então, olhando para o nosso sistema, a gente dá uma olhadinha para o nosso sistema aqui, ó. É 3 incógnitas e 3 equações. E nós vamos trabalhar nesse sistema. O que nós precisamos fazer então? Primeira coisa, não dá para a gente fazer tudo de uma vez. A gente sempre vai pensar o seguinte: eu preciso zerar esse cara aqui, preciso zerar esse cara aqui. Primeira coisa. Então nós vamos trabalhar a equação de cima, pensando no 2x, que é o número que vai nos permitir somar ou subtrair e zerar esse x de baixo, zerar esse x aqui da terceira. Tá? O resto vai vir na consequência. Depois nós vamos pensar na segunda parte. A primeira parte, qual que é? O primeiro passo é esse. Sempre surge uma pergunta: posso inverter uma equação de posição com a outra? Antes de começar a fazer as contas, pode. Você não pode inverter no meio do passo. Antes você pode. Nesse ponto que nós estamos aqui, se eu quiser inverter de posição uma com a outra, eu posso. A sugestão é você colocar como primeira equação alguma equação onde o x aqui esteja sozinho, para facilitar com as outras, né? Para facilitar. Então você pode inverter uma com a outra. Posso multiplicar uma equação toda por menos 1? Posso multiplicar por 2? Sim. Sempre antes de começar o passo, você pode fazer esses ajustes matemáticos. Depois que começou a fazer as contas, não.
tá bom? Aqui eu não vou mexer com nada, eu vou começar por aqui mesmo. Se eu quero zerar esse carinha aqui, você concorda que eu tenho que ter um 2x aqui para eu zerar? Então eu vou ter que multiplicar toda essa segunda equação por 2 para virar um 2x, certo? Então eu vou multiplicar toda essa aqui por 2 e depois eu vou subtrair. Então primeiro eu vou multiplicar por 2, depois eu vou subtrair uma pela outra. Tá joia? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui do ladinho. Vamos pegar aqui como sendo o nosso rascunho. Então deixa primeiro aqui 2x menos y mais z igual a 3. A segunda eu estou multiplicando tudo por 2. Ó. Então vai ficar x vezes 2, 2x. Y vezes 2, 2y. Z vezes 2, 2z igual a 6 vezes 2, 12. Agora nós vamos subtrair uma da outra. Porque eu quero zerar o x, então estou subtraindo. Aquilo que eu passei lá em cima para vocês vale. Ó. Sinais são iguais, tem que subtrair. Né? Pensando sempre no 2x, aonde eu quero zerar. 2x menos 2x dá 0. Menos y menos 2y ficou menos 3y. Z menos 2z ficou menos z. E 3 menos 12 ficou menos 9, certo? 3 menos 12 menos 9. Isso aqui que sobrou, isso aqui vai entrar no lugar de qual? No lugar da segunda. Nós não queremos zerar esse cara aqui, então nós zeramos, vamos substituir por ela. Tá? Então a gente começa a reescrever o nosso sistema. Ó. A primeira equação você nunca vai mudar ela. Assim, depois que você decidiu, você pode mudar de posição. Depois que você decidiu que aquela vai ser a primeira equação, ela vai ficar sendo a primeira até o final. Você sempre vai reescrever. Nós não estamos mexendo nela. Agora a segunda, então essa aqui é no lugar da segunda, ó, que nós estamos fazendo. É para substituir pela segunda. Então o que nós achamos para substituir no lugar da segunda? Menos 3y menos z é igual a menos 9. Agora nós vamos pensar para substituir no lugar da terceira. No lugar da terceira. O que eu preciso fazer para zerar esse 2x? A mesma coisa, né? Preciso multiplicar por 2 e depois subtrair. Então a gente vai multiplicar aqui por 2 para depois subtrair. Então eu copio a primeira, sempre a gente vai trabalhar a primeira com a segunda, a primeira com a terceira. Né? Então a gente pega a primeira lá, 2x menos y mais z igual a 3. E essa última a gente está multiplicando por 2 também. Então 2 vezes x fica 2x. 2 vezes menos y, menos 2y. 2 vezes 2z fica 4z. 2 vezes 3, 6. Beleza? A gente vai subtrair também uma pela outra. 2x menos 2z dá 0, era o nosso objetivo. Agora o resto vai na consequência. Menos y menos o menos 2z. Tem joguinho de sinal, tá vendo? Menos y menos esse menos 2z. Então fica menos y mais 2z. Desculpa, menos y mais 2y, né? Tô falando menos y mais 2z, y com y. Então menos y menos o menos 2y, fazendo o joguinho de sinal, ó, menos y menos o menos 2y. Fica menos y mais 2y, igual a y, né? Mais y. Tá bom? Pode fazer no rascunho do lado, não tem problema. Mais z menos 4z, então menos 3z, mais 3 menos 6, menos 3. Essa equação aqui vai substituir a terceira. Então aqui é mais y menos 3z é igual a menos 3. Então, observem que nós conseguimos zerar esse termo e zerar esse termo. Esse era o nosso objetivo. Eles estão aí zerados, né? Então, a gente fez o nosso primeiro passo, né? Zeramos esse carinha que estava aqui, zeramos esse que estava aqui. Chegou aqui. Nós fizemos a primeira sequência de cálculos. Agora, nós precisamos zerar qual que está faltando para a gente finalizar o escalonamento? Zerar esse termo aqui, ó.
O que eu vou trabalhar então? Agora eu esqueço a primeira equação. Agora eu vou trabalhar este elemento para zerar esse de baixo. Tá certo? Então eu trabalho a primeira equação para zerar o x da segunda, para zerar o x da terceira. Agora eu vou trabalhar a segunda equação para zerar o y da terceira, tá bom? Olha aqui, pessoal, o que eu preciso ter aqui nesse elemento para zerar? Preciso ter um 3, né? Porque aqui em cima tem um 3, aqui em cima está menos 3y. Então, preciso ter um 3 aqui. Se eu preciso ter um 3 aqui, o que eu preciso fazer com essa equação? Multiplicar por 3. Tá joia? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir a terceira equação ali agora. Então, eu vou pegar a primeira ali, a do meio que a gente vai trabalhar, que a gente não mexeu, né? Menos 3y menos z igual a menos 9. E a última nós estamos multiplicando por 3. Então, y vezes 3, 3y. Menos 3z vezes 3, menos 9z. Menos 3 vezes 3, menos 9. Então, eu vou fazer o quê? Ó? O meu pensamento é zerar o 3y. Então, eu tenho menos 3y mais 3y. Eu vou somar. Quando os sinais estão diferentes, eu somo. Menos 3y mais 3y dá 0. Menos z menos 9z fica menos 10z. Menos 9 menos 9 fica menos 18. Então, o que nós vamos trazer para aquela equação, quando a gente for substituir aqui? É essa última que nós achamos. Então, a primeira a gente não está mexendo, nem estou falando da primeira, eu vou copiar ela aqui. A segunda, que a gente usou, mas nós não mudamos em nada nela, então ela vem para cá. E a terceira é essa que nós encontramos. No lugar da terceira, a gente vai colocar menos 10z igual a menos 18. Belezinha? Veja bem, o sistema aqui, ó, aqui o nosso sistema está escalonado. Escalonado. Nós conseguimos eliminar, por isso que chama eliminação de Gauss, nós conseguimos eliminar estes termos aqui, ó. Como que faz para achar agora as incógnitas, os valores dela? De baixo para cima a gente vai substituindo, ó. A última equação ali que está é menos 10z igual a menos 18. Multiplica tudo por menos 1 para inverter o sinal. Fica 10z igual a 18. Z vai ser igual a 18 dividido por 10. Dá para simplificar. Por 2 vai dar 9 sobre 5. Então, o valor de Z é 9 sobre 5. Aí eu venho na segunda, na do meio, que é menos 3y menos Z igual a menos 9. Substituo no lugar de Z o 9 sobre 5. Então, vai ficar menos 3y igual a menos 9 mais Z. Então, mais 9 sobre 5, já substituindo o Z. Menos 3y vai ser igual, fazendo o mínimo múltiplo comum. Aqui vai ficar menos 45 mais 9. Então, menos 3y vai ficar igual a 45 menos 9 dá 36. Então, menos 36 sobre 5. Então, multiplica tudo por menos 1 para inverter os sinais. O y vai ser 36 sobre 5 dividido por 3. Então, multiplica cruzado, quando é divisão de fração, vai ficar 36 sobre 15. Valor de y aqui, ó. Beleza? E agora, para a gente achar o valor de x, a gente pega a primeira. Vamos colocar a primeira aqui embaixo, depois eu subo a tela. 2x menos y mais z igual a 3. A gente pega ela aqui e vamos substituir os valores que nós achamos. Então, 2x igual a 3. O menos y vem mais y. Então, mais 36 sobre 15. O z vem menos z. Então, menos 9 sobre 5. 2x vai ser igual. Mínimo múltiplo comum entre 1, 15 e 5 dá 15. 15 vezes 3, 45. Aqui, 36. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 9, 27, né? Então, menos 27. 2x vai ser igual
45 mais 36 menos 27 deu 54 sobre 15. Então, o x vai ser 54 sobre 15 dividido por 2. O 2 está multiplicando, vem dividindo. Multiplica cruzado, 54 vezes 1, 54. 15 vezes 2, 30. Dá para simplificar por 2. Então, fica 54 dividido por 2 dá 27. E 15 por 2 dá 30 por 2 dá 15, né? Dá para simplificar por 3 ainda. 27 dividido por 3 dá 9. Então, vamos simplificar por 3. Dá 9 e 15 por 3 dá 5. 9 sobre 5. Então, o x é igual a 9 sobre 5. Então, nós achamos aí o valor de x, de y e de z. Resolvemos o nosso sistema, o escalonamento dele. Beleza, meus queridos? Então, como que é o escalonamento? O escalonamento, você vem resolvendo, você escalona ele primeiro. Depois que escalonou, você vem substituindo. Então, nós temos os passos para cumprir. Aí, o tamanho dos cálculos vai depender do escalonamento, do sistema. Tem sistema que é mais simples, né? Que você encontra mais direto. Esse, por exemplo, deu fração. Então, quando dá fração, tem que fazer cálculo de fração. Né? Se você tiver com a sua calculadora aí, pode usar a calculadora para fazer essas continhas com fração, já ajuda bastante e te ajuda a resolver. Beleza? Então tá aqui o sistema de escalonamento para vocês. Né? Escalonamento, método da adição e método da substituição. Né? Pode misturar? Pode. São esses três. Tem outros métodos? Tem outros métodos. Né? Tem um método de Cramer para resolver sistema com 3 incógnitas, mas nós não vamos utilizar. Tem um método mais avançado, que é o método de Gauss-Jordan, para resolver também, mas a gente não vai passar por eles não. Esses são os principais, tá? Beleza? Pessoal, eu vou deixar para vocês uma atividade. Então, atividades são esses 3 sistemas aqui para resolver. Tá? 2 sistemas com 3 incógnitas, eu vou organizar direitinho e posto para vocês. E esse sistema aqui, que é um desafio, que é um sistema com 4 incógnitas, tá? Para vocês resolverem de sistema de equação linear. O método para resolver é o mesmo. Se quiser resolver por substituição, pode resolver. Se quiser resolver por escalonamento, resolve, tá? Belezinha? Isso está sendo tudo postado lá no AVA para vocês. E aí a gente vai tocando o barco, tocando o nosso curso especial. Tá? Então essa semana a gente encerra. E lembrando que amanhã, no sábado, eu estarei online às 9 horas em ponto. Tá? Se ninguém entrar, eu fecho a live e vou descansar. Mas se vocês entrarem, eu vou ficar muito feliz. Estou à disposição de vocês para a gente poder fazer exercício, tirar as dúvidas de todo o conteúdo que foi passado essa semana, tá? Beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Precisando, tamo aí. Valeu!